Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos falar de uma parte da crise no Segundo Reinado no Brasil. Pessoal, nós sabemos que o Dom Pedro II foi o líder que mais tempo ficou à frente do governo brasileiro. Seu reinado durou 49 anos. Os últimos 20 anos desse governo foram marcados por uma série de crises que, pouco a pouco, levaram à queda da monarquia. Neste caso, nesta videoaula, vamos marcar 4 fatores: a abolição da escravatura, a questão religiosa, o movimento republicano e a questão militar. Em relação ao nosso primeiro tópico, que é as leis abolicionistas, sabemos que a criação dessas leis restringiram a escravidão no país, também motivou muitas críticas ao governo. Dentre elas, podemos citar a Lei Eusébio de Queiroz, que é o fim do tráfico internacional de escravos, a Lei do Ventre Livre, que a criança estaria livre aos 8 anos, caso o governo pagasse indenização, senão iria trabalhar até os 18 anos, a Lei Sexagenária, o escravo acima de 60 anos estaria liberto, e a Lei Áurea, que vai trazer o fim da escravidão. Contrários à abolição, parcela das elites exigiu, inclusive, que o governo os indenizasse caso seus escravos fossem libertados. Esse processo culminou com a Lei Áurea que nós sabemos, e sabemos também que ela não teve caráter indenizatório, o que levou a elite cafeicultora a defender o fim da monarquia e a implantação de uma república no país. Esse, então, vai ser o primeiro grupo. Lembrando que, embora os negros deixassem a condição de escravos, isso não foi suficiente para que pudessem ter uma vida em condições razoáveis, pois a lei abolicionista não apresentavam um caráter democrático. Esse, então, vai ser um tópico importante para a gente. O nosso segundo critério vai ser relacionado à questão religiosa. Nós sabemos que a primeira Constituição no Brasil, de 1824, ele reconhecia como religião oficial o catolicismo e concedia ao agente máximo do poder executivo, o imperador, no caso o Dom Pedro I, o poder de interferir na aplicação de decisões católicas. Seria então o padroado e o beneplácito. O padroado seria a interferência direta relacionado a padres e bispos. O beneplácito é relacionado à vontade do Papa, que ela só vai ter valor no Brasil caso o rei queira. Neste caso, sabemos que essa questão religiosa ela vai começar a apresentar problemas para a gente a partir de 1864, quando o Papa Pio IX desenvolve a Bula Syllabus. Isto é, o Papa decidiu adotar medidas para afastar os membros da maçonaria das atividades católicas, levando-os a perder privilégios dentro da igreja. Como muitos políticos e membros da elite pertenciam a essa organização, de grande influência na sociedade brasileira daquela época, eles seriam afetados pela decisão do Papa. Diante disso, o Dom Pedro II proíbe tal determinação no Brasil. Ele acaba utilizando dos seus poderes, o padroado e o beneplácito, e rejeitou as ordens papais. Claro que na ordem religiosa nós tivemos aí o bispo de Olinda e de Belém descobrindo o imperador e acabou sendo preso por essas questões. Isso vai levar a uma tensão muito forte entre o Papa e o rei, porque a população brasileira, que era majoritariamente católica, também não viu de maneira positiva a intervenção do governo nos assuntos da igreja. Em várias províncias foram feitos abaixo-assinados exigindo a libertação dos religiosos. E em diversos pontos do país eclodiram movimentos populares contra o governo.
a imagem de Dom Pedro II para a população ficou abalada. O imperador teve que anistiar os bispos e o que a levou a igreja a parar de prestar apoio ao imperador. Claro que o imperador foi pressionado a reconsiderar suas decisões e anistiar os bispos detidos. Ainda assim, o desgaste provocou afastamento entre igreja e governo, o que contribuiu para isolar o Dom Pedro II do poder. Pessoal, observe esta imagem que coloquei para vocês. Em destaque, é possível observar o Dom Pedro II e o Papa, que na época era o Pio IX. Este estava simbolizado pela tiara, lembrando o poder espiritual como líder máximo da igreja. O Papa está se preparando para castigar o imperador, golpeando-lhe a mão com uma palmatória. E tem dois religiosos, pode ver aí abaixo dele, ó, dois bispos, abaixo de si. Já o imperador tem atrás de si um grupo de homens, os quais o estavam empurrando em direção ao Papa. Claramente, a gente pode observar nesta imagem que Dom Pedro II aparece sendo castigado pelo Papa, em decorrência do modo como conduziu a chamada questão religiosa. A ilustração pode ser considerada uma forma de retratar a fraqueza e o isolamento do imperador. O episódio da tensão com a igreja foi um dos fatores que contribuiu para o seu isolamento nas décadas de 1870 e 1880. Pois então, temos aí dois fatores importantes: a questão da abolição da escravatura e a questão religiosa. Outro fator importante vai ser relacionado à questão republicana. Pessoal, nós sabemos que a implantação de uma república para esses grupos seria a única maneira de modernizar o país e promover o seu desenvolvimento. Isso fez com que vários grupos defendessem essas ideias. Nós temos classe médias urbanas, os fazendeiros, políticos, militares, membros da igreja e outros grupos que pensavam que era necessário desenvolver o Brasil. E aí eles conseguiram disseminar suas ideias através desses pontos. Eles acabaram fundando um clube republicano em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa organização tornou-se importante e defensora dos ideais republicanos no Brasil. No fim daquele mesmo ano, seus membros chegaram a publicar no Rio de Janeiro o jornal A República. Esse periódico se tornou um manifesto em defesa de diversas mudanças políticas para o país, como a implantação de um sistema democrático para a escolha dos governantes e a adoção de um regime federalista no Brasil, o que significaria que cada estado teria independência para criar suas leis e medidas políticas. Posteriormente, nós tivemos aí a criação do Partido Republicano Paulista, o primeiro partido político do país a apoiar a causa republicana. O PRP era formado principalmente pela burguesia cafeeira. E claro, a questão republicana, ela teve forte influência do positivismo. O positivismo é aquela ideia que considera que a história da humanidade é um processo em constante evolução, marcado por etapas que precisavam ser ultrapassadas para promover o progresso social. Sabendo disso, o positivismo disseminou-se entre os republicanos brasileiros, principalmente entre os militares, que vão desejar o avanço do país e que só seria possível caso o regime monárquico fosse substituído por uma república, o que nos leva a pensar o nosso quarto pilar, que seria a questão militar. Pessoal, a gente pode dividir a questão militar em duas fases. O período do enfraquecimento dos militares no Brasil, nós temos aí três pontos. O primeiro, a luta pela independência. O Brasil não tem um exército formado, vai recorrer a mercenários, sobretudo ingleses. A participação reduzida na política após a abdicação de Dom Pedro I. Sabemos que no período regencial foi criado a Guarda Nacional
que foi um dispositivo que diminuiu os poderes do exército e deu poderes aos fazendeiros, que nós iremos conhecê-los como coronéis. Neste caso, a questão militar, ela vai ganhar força a partir da influência do positivismo e principalmente por causa da estruturação da Guerra do Paraguai. Pessoal, a Guerra do Paraguai permitiu ao Exército Brasileiro ganhar forma e corpo. Neste caso, sabemos que o prestígio do Exército na sociedade brasileira foi enorme. Os militares, até pouco tempo, valorizados, tornou-se uma voz influente no país. Aproveitando-se dessa influência, parte dos oficiais das Forças Armadas passou a reivindicar uma atenção maior do governo em relação ao Exército. E essas reivindicações passavam por maior participação política, inclusive na imprensa, melhores salários, promoções mais rápidas e política de aposentadoria. Esses fatos, então, vai trazer para a gente a década de 1880 como mais efervescente, no qual os militares vão defender movimentos republicanos e abolicionistas. Nós sabemos que o tenente-coronel Sena Madureira ele vai fazer críticas ao projeto de reforma de aposentadoria dos oficiais do Exército e acaba apoiando o abolicionismo no Ceará, que foi por volta de 1884. Isso fez com que o governo trouxesse punições, tendo aí o ministro de Guerra como um dos seus aliados, que vai proibir que os militares se posicionassem publicamente, sobretudo em jornais, a respeito de qualquer tema político. Nesse caso, vai pegar fogo no Rio Grande do Sul, quando Deodoro da Fonseca, que era o presidente da província, decidiu não punir os militares que desrespeitassem a ordem governamental. Esse fato fez com que, então, a briga entre o exército e o rei aumentasse e o gabinete de ministros foi censurado por Dom Pedro II. E ela acabou trazendo a proibição e a revogação desse fato. Ainda assim, a crise provocou um abalo definitivo entre a monarquia e os setores mais exaltados do exército.